Todo mundo provavelmente já escutou alguma vez falando que nós devemos ser um sacrifício santo e agradável a Deus, que nós devemos sacrificar nossas vontades por amor a Cristo, porque tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Provavelmente você já ouviu alguma pregação falando sobre isso, ou eu pelo menos espero do meu fundo do meu coração que você ouviu falar sobre isso, porque o Evangelho não é apenas sobre dinheiro, o Evangelho não é prosperidade, mas sim é sobre nós demonstrarmos nosso amor a Cristo em outras pessoas. É nós amar o próximo como a si mesmo, mas entender que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é você demonstrar através das suas atitudes que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você quiser saber mais, assista esse vídeo até o final, porque hoje é o 7º episódio dessa série que particularmente mudou a minha vida. Eu espero que esteja mudando a sua vida também. Se você quiser assistir os outros episódios, eu te convido a clicar nesse canto aqui. Você clicando nesse canto, você vai assistir todos os episódios. Eu te garanto que a sua vida vai ser transformada por Cristo Jesus, assim como Ele transformou minha vida. Ele pegou alguém que não tinha perspectiva, alguém que já usou droga, que era viciado em bebida, alguém que não tinha perspectiva de vida e colocou em um lugar onde as pessoas viram a mudança através de Cristo Jesus. E é isso que Ele quer fazer com você. Assista esse vídeo até o final e tenha a sua vida transformada por Ele. Eu creio nisso, eu creio na palavra de salvação e eu creio em quem Ele é e o que Ele pode fazer na sua vida. Mas se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta e evangelize. Evangelizar é compartilhar. Eu estou com a minha Bíblia aberta em Marcos 8,34, que diz: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Particularmente, o Marcos 8 é um capítulo que Jesus veio falando comigo há muito tempo, eu não entendi o porquê. Hoje eu consegui entender que é justamente para eu conseguir fazer esse vídeo, ele já vinha me preparando há muito tempo. Aí nós possamos ver o cuidado que Cristo tem com nós. Então, cara, de coração, abra seu coração, abra seus ouvidos, em nome de Jesus, que toda surdez espiritual e que toda cegueira espiritual que cai por terra, que você consiga entender a mensagem que Jesus quer te transmitir. Jesus, ele está advertindo os seus discípulos, os seus apóstolos, porque Pedro, ele tinha acabado de dizer que Jesus era Cristo por meio do Espírito. Em nenhum momento Jesus tinha dito isso, mas Pedro teve essa revelação através do Espírito e ele disse que ele era Cristo. E logo após, Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. E Pedro falou assim: Ei, Jesus, isso não é digno de você. Jesus disse assim para Pedro: Afasta-me de mim, Satanás. Você só consegue ver as obras humanas e não as obras de Deus. E o que acontece? Aí nós vemos a primeira mudança. Pedro, esse mesmo cara que cortou a orelha do soldado, esse mesmo cara explosivo, esse mesmo cara que muitas vezes falou sem pensar, e ele fez o quê? Ele chamou o Cristo à parte. Nós já começamos a ver que ele começou a ter algumas mudanças na vida de Pedro através de um encontro com o Espírito Santo. E é isso, muitas vezes nós queremos nos arrepender, mas nós esquecemos que quem nos convence ao arrependimento é o Espírito Santo. Se você quiser ter mudança de vida, convida o Espírito Santo para entrar na sua vida. E Jesus diz muito claramente: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós estamos falando sobre sacrifício. Sacrifício nada mais é do que nós negarmos a nossa vontade para seguir a Cristo por amor a Ele. Esse tem que ser o nosso culto, esse tem que ser o nosso maior desejo. Eu queria que você abrisse em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, qual que tem que ser o nosso culto racional? Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, se nós queremos prestar culto, nós não podemos apenas prestar o culto quando nós estamos emocionados, mas sim nós temos que prestar o culto de uma forma racional, de uma forma que você pensa todos os dias da sua vida. E para você prestar um culto agradável a Deus de uma forma racional, você tem que ser um sacrifício vivo,
um sacrifício santo, aquele sacrifício que você entende que você tem que se santificar todos os dias, aquela vida de santificação, aquela vida que você entende por meio de Cristo Jesus, nós temos os arrependimentos dos nossos pecados, através do seu Espírito Santo nós temos uma mudança de vida, através dele nós temos uma metanoia, e através dele nós podemos ser uma nova criatura através de Cristo Jesus. Esse tem que ser o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque para nós agradarmos a Deus, em Romanos 12:2 diz que para nós comprovarmos a boa, perfeita, agradável de vontade de Deus, nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas sim nos renovar com a transformação de mente. E é isso, para a gente conseguir viver a vontade boa, perfeita, agradável de Deus, para nós sermos um sacrifício agradável a Deus, nós temos que nos renovar a nossa mente, nós temos que ser um sacrifício vivo e santo. Nós temos que nos sacrificar todo dia e nos santificar todos os dias. O que Paulo está querendo dizer com culto racional? Que nós não devemos apenas prestar culto a Deus. Culto a Deus é cultuá-lo, é glorificá-lo. Quando você vai na igreja, você não vai lá para fazer show, você não vai lá para se mostrar, você vai para cultuar a Deus, amém? Eu creio nisso no meu coração. O que nós temos que entender é que a nossa vida tem que ser uma vida de culto, não apenas de domingo. Você tem que prestar culto a Deus todos os dias, mas para isso você tem que se santificar, para isso você tem que se sacrificar. Antigamente, no Velho Testamento, nós víamos que não era qualquer pessoa que podia adentrar o templo, mas sim, eles prestavam sacrifício como? Com cordeiros, com carneiros, com animais perfeitos. Não era qualquer animal, era uma coisa perfeita, eram animais que eles se consideravam santos. E é muito lindo isso, porque antigamente eles tinham temor a Deus, eles tinham temor a ir ao templo. Hoje em dia as pessoas elas vão ao templo, mas elas não entendem que elas são o templo. Em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês. Aqui é o grande X. Antigamente Deus habitava em templos, mas hoje Deus habita em homens. Hoje nós somos santuário de Deus, mas para isso Deus ele não habita em qualquer templo. Nós temos que ter ser bem sincero nisso. Logo nós vamos estar lendo 2 Coríntios que vai estar falando exatamente sobre isso. Mas nós temos que entender que Deus ele não habita em qualquer templo. Para Deus habitar dentro de você, você tem que ser um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Não é em qualquer templo que Deus habita. Então naquele tempo Deus habitava no templo que era santo, vivo e agradável a Ele. Então nós temos que entender o real significado da nossa vida. Nós fomos feitos para cultuá-los. Nós fomos feitos para direcionar toda a glória para Ele, porque toda a honra é dele. Então que você possa entender isso e através disso você se arrependa dos seus pecados, porque nós somos pecadores, nós temos que entender que a graça de Deus não basta, nós não somos dignos de vida, nós somos dignos de morte, mas mesmo assim a graça dele é tão grande, a misericórdia dele é tão grande que ele nos deu a vida através de Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 6,16 diz que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário de Deus vivo, como disse Deus. Habitarei em vós e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Não tem como você ser templo de Deus e servir aos ídolos, o ídolo da mocidade, seja qualquer coisa que tenha te prendido. Se algo tem feito você prestar mais culto a isso do que a Deus, tem algo errado na sua vida. Automaticamente nós fomos feitos para prestar culto. Nós prestamos culto ao pecado ou a Cristo. Muitas vezes nós nos sacrificamos pelo pecado, mas nós esquecemos que o verdadeiro motivo de nós sacrificarmos é por Cristo, porque Ele nos dá vida, enquanto o salário do pecado é a morte. Você tem que entender que nessa vida você tem dois caminhos. Você tem um caminho de vida eterna ou de morte eterna, um caminho de sofrimento. Só existe dois caminhos, não existe mais do que isso. Se alguém te disse isso, sinto muito, mas eles não conhecem a verdade. Na Bíblia está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa é a verdade. Vamos parar de viver um mundo de hipocrisia, um mundo de cinema de Hollywood. Você não está em cinema de Hollywood, meu filho. Aqui é a verdade, aqui é a
vida. Deixa eu te falar uma coisa, existem dois caminhos, céu e inferno. O que você plantar nessa terra, você vai colher. Se você sente que você está indo por um caminho do inferno, se você tem dúvida para onde vai, deixa eu te falar, na palavra está escrito sim, sim, não, não. As demais coisas serão obra do maligno. Então deixa eu te falar, tome muito cuidado, porque nós temos uma oportunidade que vai definir o que nós vamos viver na eternidade. Então, em nome de Jesus, que você venha se arrepender dos seus pecados, porque nós somos pecadores, nós necessitamos da graça de Cristo. Eu não quero te colocar medo, eu quero te abrir seus olhos. Na continuação de 1 Coríntios 3:17 diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que vocês são é sagrado. Deixa eu te falar, Jesus pagou um alto preço por você. Jesus derramou a sua última gota de sangue, até não ter mais sangue, começou a sair água dele. Jesus, ele pagou um preço, Jesus, ele foi moído na cruz do Calvário. Jesus, mano, você não tem ideia como foi a crucificação, essa crucificação católica que eles colocam é algo que, mano, não é muito pior do que aquilo. Pra você ter ideia, aqueles paninhos que eles colocam na parte íntima de Jesus não tem. Ele foi humilhado até o último milésimo de segundo por amor a mim e por amor a você. E se nós destruirmos esse templo, que somos nós, Jesus, está escrito aqui que Deus o destruirá. Porque você imagina, Deus envia seu Filho primogênito por amor a mim e por amor a você, e nós que somos meros pecadores, não entendemos que nós somos pecadores, nós continuamos glorificando o pecado em vez de glorificar Cristo. Imagina, nós continuamos acabando com esse templo, deixando que ídolos tomem conta desse templo, e nós não demonstramos o amor a Cristo. Através disso, Deus está falando, se você destruir o templo, eu vou te destruir. É isso que Jesus está te dizendo nessa noite. Se nós não nos arrependemos do nosso pecado, Deus vai nos destruir. Isso está na palavra de Deus, não sou eu que estou te dizendo. Então, cara, em nome de Jesus, agora nós vamos estar fazendo uma oração de arrependimento. Mas antes, eu queria te falar, você que é ministro, você que é pastor, eu não sei, você que quer viver o sobrenatural de Deus, queria te convidar a voltar em Marcos 8. Em Marcos 8 nós vemos muita glória de Deus. É um versículo, como eu disse, que Jesus me levou para estudar muito esse versículo. Em Marcos 8, no primeiro versículo, a gente vê a segunda multiplicação de pães. 4.000 homens comeram. E alguns estudiosos dizem que esses homens, eles levaram a mulheres, então provavelmente no mínimo 8.000 pessoas comeram, e sem contar filhos, etc. Depois o fariseu pede um sinal, e Cristo não dá um sinal para eles. Ele diz assim: por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu lhe afirmo que nenhum sinal será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. E estava no barco, Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus. Que ele estava dizendo que a incredulidade dos fariseus. E mesmo assim, os discípulos que tinham visto todo o milagre acontecendo, a segunda multiplicação de pães foi quase no fim do ministério de Jesus. Então, mano, você imagina, você já viu, muita coisa acontecendo. A Bíblia relata que nem todos os milagres que Jesus fez tá na Bíblia, porque nem todos os livros do mundo caberiam o que ele fez aqui na Terra. Então, você imagina as coisas que os discípulos não viram. Estava 24 horas com Jesus, e Jesus advertiu ele: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a incredulidade. E os discípulos perguntam: será que é porque a gente não trouxe pão? Aí Jesus fala assim: você tem olho, mas não vem? Você tem ouvido, mas não ouvem? O que está acontecendo com vocês? Após isso, Jesus cura um cego em Betseba. E depois disso tem a confissão de Pedro, em que através do Espírito, Pedro revela que ele é Cristo. E que através dele, Jesus edificaria a sua igreja. E logo após, Jesus pediu sua morte e ressurreição. E que diz que Jesus repreende Pedro e diz que para se afastar, e quem quiser se seguir, ele toma sua cruz e me siga. A parada que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você quiser viver um novo de Deus, muitas vezes você já viveu
muitas coisas lindas com Deus. Através da sua vida teve cura, através da sua vida você tem um ministério muito famoso. Eu não sei por qual, mas você sente que você tá parado, você sente que você está fracassando, você sente que você não está vivendo o que você tem que viver. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado com o fermento do fariseu. Eles, os discípulos, eles tinham visto muita coisa acontecendo, eles viram muitas coisas acontecendo. Aquilo caiu no comum deles, eles começaram a parar de acreditar em quem fazia aquilo e talvez eles fizeram com que o milagre fosse maior do que quem fez o milagre. Deixa eu te falar, às vezes nós temos que entender que Jesus, ele é maior do que qualquer coisa. Às vezes nós temos que entender o real significado de nós termos um chamado. Às vezes nós temos que entender o porquê que nós fomos chamados. Mas deixa eu te falar, principalmente nós temos que negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir Jesus. Nós temos que ser um sacrifício santo ao Senhor. Queria te convidar, você que há muito tempo não sente a presença de Deus de uma forma sobrenatural, você voltar a se sacrificar como antes, você voltar a prestar um culto racional como antes, você voltar a fazer velhas práticas que você fazia, que te aproximavam de Deus. Eu queria te convidar a você, sinceramente, a ter uma nova história a partir de hoje. A você voltar, a você sentar novamente no seu quarto, você ter um momento de secreto e falar assim: Pai, o que eu tenho que fazer para sentir a sua graça de novo? Eu fiz que muitas vezes o milagre fosse maior do que o Criador e eu preciso voltar a acreditar no Criador. Faça isso, meu amigo. Não é feio, não é desumilde, ao contrário, é mostrar humildade, é mostrar que você depende de Deus. Se possível, se necessário, afaste um tempo do ministério, mas não esqueça de viver as vontades de Deus, porque isso é muito necessário. Feche seus olhos e vamos fazer uma oração de arrependimento agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nós se colocamos em Sua presença, ó Pai. Pai, nós queremos ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, ó Pai. Nós queremos prestar um culto racional a Ti, ó Pai. Por muito tempo nós não temos tomado a nossa cruz e Te seguido, ó Pai. Por muito tempo nós não temos demonstrado nosso amor a Ti, ó Pai. Nós temos demonstrado nosso amor a nós mesmos, amor à carne, ó Pai. Em nome de Jesus, nós viemos aqui nos arrepender por completo, ó Pai. Nós viemos aqui porque nós entendemos que nós necessitamos da Sua graça, ó Pai. Nós viemos aqui porque nós queremos nos arrepender e nós queremos viver um novo, nós queremos viver um milagre novamente, ó Pai. Em nome de Jesus, se nós fizemos com que o milagre fosse maior do que o Criador deste milagre, ó Pai, nós viemos nos arrepender, ó Pai. Que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor e entender que Deus é sobre todas as coisas, que é tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Que nós possamos entender o real significado da nossa vida, que é prestar culto a Ti, ó Pai. E se nós temos prestado culto a ídolos, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nos arrepender verdadeiramente, ó Pai, porque quem convence é o Espírito Santo. Que o Seu Santo Espírito venha sobre nós, ó Pai. Assim como foi aquela pregação, ó Pai, que nós nos arrependemos através do nome de Jesus para que nós possamos ser batizados com o Seu Santo Espírito, ó Pai. Pai, se tem alguém aqui que não fala línguas faz tempo, em nome de Jesus, que a partir de hoje essa pessoa volte a falar em línguas, ó Pai. Se tem alguém que não sente a Sua presença há muito tempo, que em nome de Jesus, que essa pessoa sinta a Sua presença, ó Pai, através desse fruto, desse arrependimento, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos entender a Sua graça, em nome de Jesus, que nós possamos provar da Sua misericórdia, em nome de Jesus, que a partir de hoje haja uma nova história na nossa vida, ó Pai. E que esse arrependimento traga como fruto várias almas para Ti, ó Pai. Porque nós entendemos que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, ó Pai. Esse é o nosso desejo, que o Senhor arde em nosso coração de pregar sobre arrependimento, de pregar sobre ganhar almas. Em nome de Jesus, eu já Te agradeço pelo milagre, eu já Te agradeço pelo esse meu irmão que assistiu esse vídeo até aqui. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe ele, supra todas as fraquezas dele, que o Senhor supra todas as necessidades dele, que principalmente que o Senhor reine na vida dele. Em nome de Jesus, amém. Bom, esse foi o vídeo, espero que o Espírito Santo tenha falado demais com você. Se você quiser ajudar esse canal, eu queria te pedir para você comprar esse e-book que está falando Jovens no Altar. Esse livro não é apenas para jovens, como está no título, mas é para pessoas que querem ter a sua vida com o altar ao Senhor. Se você quiser ajudar esse canal, compra, o preço está muito em conta, o link está aqui na descrição. Mas amanhã, às 11h30, nós vamos estar lançando o 8º episódio dessa série que diz Eu Não Sou Mais Pecador.
Se você quiser saber mais sobre esse título, se você quiser saber mais, vem aqui amanhã, que eu te garanto que Jesus vai mudar a sua vida, assim como Ele mudou a minha. E é isso, que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, evangelizar, que é compartilhar. E principalmente me siga nas minhas redes sociais, que lá eu posto muito mais coisas. Se você quiser levar para sua cidade, entre em contato por esse e-mail ou pelo Instagram. E é isso. Que Deus te abençoe e vamos viver o novo junto. Nunca esqueça que Deus nunca falha. Difícil não é mudar, difícil é manter a mudança. E não são apenas números, são almas. Então, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. É isso. Tchau, tchau. Fui. Rumo a 1000 inscritos até o fim de janeiro.